Meus irmãos, vamos abrir a santa e bendita palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, leremos do verso 25 ao verso 33. Evangelho de Lucas, do versículo 25 ao 33. Diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oremos mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua palavra, Deus, Tua palavra que produz vida, Tua palavra que endireita os nossos passos, que cuida, Senhor, da nossa existência. A Tua palavra que dá diretriz, ó Deus, dos caminhos em que nós devemos andar e das ações que nós devemos fazer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, os nossos empregos, os nossos rendimentos. O Senhor tem guardado, Senhor, os nossos filhos. O Senhor tem aplanado o caminho em que nós estamos caminhando. Pai, que a Tua palavra nesta noite venha como um aroma suave, direto do Teu trono, ó Pai, para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria dar o tema da mensagem de hoje com duas palavras: ser discípulo. Ser discípulo. Queridos, infelizmente em nossos dias, estamos vivendo e ouvindo a respeito de um cristianismo que tem a ver com ganhar, principalmente com aquilo que nós entendemos como aspecto financeiro, e não aquilo que de repente a palavra de Deus tem a nos dizer quanto ao doar, ao renunciar às riquezas terrenas, as coisas que a terra pode nos dar. A propaganda do cristianismo é profundamente enganosa nos dias de hoje, pois seguir a Cristo, que seria sinônimo de perseguição, lutas e dificuldades, tem sido muitas vezes anunciado com chavões triunfalistas, que levam à segurança dos homens. No entanto, nem sempre é assim e nem sempre foi assim. É justamente o que Cristo ensina aos seus discípulos a requerer daqueles que o seguiam e estavam seguindo. Este livro que nós acabamos de ler, o autor é Lucas, o evangelista Lucas. E esse texto foi escrito somente por ele. Nós não vemos outros evangelhos relatando este episódio, ou esta fala de Jesus.
Sua profissão era médico. E vemos todos os seus escritos, detalhes a respeito de sua profissão. Lucas não é apenas o autor do Evangelho de Lucas, e sim também do livro de Atos dos Apóstolos. Apesar de não sabermos com exatidão o local quando ele escreveu o seu livro de Atos, o que se sabe é o destinatário do seu livro, um homem chamado Teófilo, que também a gente não sabe muito bem quem é, mas uns dizem que era um guarda ou então um oficial da guarda. Porém, meus queridos, muito mais que um simples oficial de guarda, esse livro tem um destinatário muito maior e abrange todas as esferas. É aquilo que entendemos como nação gentílica ou igreja do Senhor. Percebe-se que Lucas, nos seus escritos, tem sempre a característica de definir um esqueleto. Talvez pelo fato de ter baseado os seus relatos em confissões, em testemunhos. Com isso, ele estabelece a construção do assunto em volta do Cristo ressurreto. Uma das principais características para poder exemplificar o seu objetivo em seus escritos é o que escreve em Atos 1:8, quando ele resume tudo aquilo que ele escrevia a respeito desse livro histórico e edificador da igreja de Cristo. Ele descreve que a igreja seria testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Com isso, podemos perceber essa sequência coerente a respeito do seu objetivo ao escrever o livro de Atos. No capítulo 14 de Lucas, é um exemplo característico do autor. O Evangelho insere um assunto que não é novo, um assunto sobre o sábado, mas especificamente de fazer o bem, curando um doente ou um enfermo. O assunto não é novo, pois no capítulo 13, do versículo 10 a 17, Jesus ensinava no dia de sábado, na sinagoga, e uma mulher que sofria 18 anos de uma enfermidade, onde andava encurvada, Jesus veio a curar, impondo-lhes as mãos. E a palavra diz que imediatamente ela endireitou a sua postura e dava glória a Deus. O problema é que o chefe da sinagoga, diante daquele evento, fica indignado ao ver que Jesus estava curando no sábado. Ele diz no versículo 14: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser de curados e não no sábado. Jesus, então, no verso 16, envergonha os mesmos, dizendo: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? No início do capítulo 14, Jesus está na casa de um fariseu, que Lucas diz que era um dos principais. E ele está ali, como o texto diz, para comer pão. E não era a primeira vez que Jesus se encontrava na casa de um fariseu. Lucas registra pelo menos 3 vezes que Jesus estava diante dos fariseus. O primeiro no capítulo 7, versículo 36, onde um fariseu o convida para jantar. No capítulo 11, a partir do verso 37, outro fariseu convida para fazer uma refeição em seu lar. Na sequência, no capítulo 14, verso 1, Jesus está novamente diante dos fariseus. Esses homens, os fariseus, como bons anfitriões, eles sempre convidavam os intérpretes da lei para escutar aquilo que Jesus havia falado. No entanto, naquela refeição, entra uma pessoa com uma enfermidade, hidrópico. Os doutores aqui que me desculpem se não tiver a definição certa. Corpo com alta retenção de líquido. Lucas, por ser médico, dá um nome à enfermidade como nenhum outro evangelista. Provavelmente aquele homem doente entra na casa do fariseu
procurando cura. Procurando cura. A enfermidade desse homem, queridos, traz novamente à tona o assunto que ficara em aberto os momentos antes. Jesus havia perguntado no verso 3 do capítulo 14: é ou não é lícito curar no sábado? Os intérpretes da lei e os fariseus nada responderam. Então Jesus cura aquele homem e o despede. Jesus insiste na questão e faz outra pergunta no verso 6: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A Bíblia vai dizer que novamente nada puderam responder. No mesmo momento da refeição, quando todos sentavam-se à mesa, Jesus traz um ensino que expressa a humildade. Ele vai falar dos primeiros lugares. A fala de Jesus é fundamentada em Provérbios, capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 7, quando Salomão pede para que não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Jesus também ensina os anfitriões para convidarem as pessoas não pela retribuição do convite, mas que eles sejam bem-aventurados ao convidarem os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, conforme vai relatar no versículo 13 e no versículo 14 do capítulo 14. Diante da refeição na casa do fariseu, a conversa fica um tanto quanto constrangedora quando no verso 15, um convidado espiritualiza a conversa dizendo: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, dando a Jesus a oportunidade de falar sobre as rejeições que esses fariseus e intérpretes da lei tinham para com o mestre. O texto expressa a indisposição da comunhão, caracterizada pela grande ceia que Jesus conta, onde os convidados foram pedindo suas exclusões, pelos motivos mais banais, como por exemplo, no verso 8, onde um homem foi olhar uma terra depois de compra e paga. Queridos, diante da rejeição da grande ceia, outros convidados são inseridos, justamente os marginalizados e os excluídos pela sociedade. Os discriminados são colocados diante do grande banquete. Então Jesus declara que nenhum daqueles homens convidados anteriormente provariam da sua ceia. Assim narra o versículo 24. E chegamos ao nosso texto. Antes de entrarmos no mesmo, queria vos dizer que Lucas não muda suas características de escrita. Ele pinça um evento para dar continuidade ao assunto. O texto que nós lemos pode ser dividido em 3 partes: o lugar em que Jesus está e as multidões que o acompanhavam. Jesus caminhava até Jerusalém, como no capítulo 9 de Lucas, versículo 51, somos informados que Cristo, de maneira determinada, entendendo que completava os seus dias e que ele deveria ser assunto aos céus, ele caminha então para o seu martírio. O momento da ceia na casa do fariseu é uma parada de Jesus. Novamente Jesus está na estrada para cumprir o seu propósito de morrer em face ao pecado da humanidade. É nesse contexto que em sua caminhada um grupo de grandes pessoas o acompanhava. No momento da ceia, na casa do fariseu, desculpe, irmãos, o texto nos mostra algo extraordinário acontecendo, como não nos mostra algo extraordinário como curas, multiplicações de peixes, mas mostra que o Senhor Jesus se vira para eles e lhes faz uma advertência, cobrando um comportamento. A palavra utilizada, matetes, discípulo. Cobrando daqueles que o acompanhavam,
dos seus discípulos. Essa prática era muito comum diante das multidões. Podemos ver no Evangelho de João, capítulo 6, diante das multiplicações de pães e peixes, Jesus diz que ele era o pão da vida. E diante dessa afirmação, há murmuração por parte dos judeus. Jesus enfatiza que essa murmuração é característica desde o tempo do deserto. E finaliza que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não terás ou não terá vida em vós mesmos. Irmãos, assim era muito comum. Onde Jesus estava, grandes multidões o acompanhavam. Em qualquer lugar, do dia ou da noite, essas pessoas o seguiam. Jesus então profere um ensino que contempla a segunda parte do texto. Dos versos 26 a 32, vem o ensino de Cristo sobre o comportamento daqueles que queriam verdadeiramente segui-lo. No verso 26, Jesus fala que aquele que o seguiria deveria aborrecer a sua família e a si mesmo. Diz o texto: seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida. O termo usado para vida é psique. Podemos entender também como ele é muito mais aplicado na Bíblia como alma. Perder a sua alma. Esse foi um princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, quando dos resumos dos mandamentos de Lucas 10, 27 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Quem não tiver isso muito bem definido dentro de si, não pode ser discípulos de Jesus. No verso 27, Jesus fala que aqueles que queriam segui-lo deveriam tomar a sua cruz. William Hendrickson, comentando esse texto, lembra a condição do condenado à crucificação, que após julgamento e condenado, andava com a cruz sobre as costas, até o lugar da pena que deveria ser aplicada. Jesus então estava dizendo que todos aqueles que o seguiriam estavam condenados para este mundo e por este mundo. Seus discípulos teriam morrido por este mundo. Um grande exemplo desse conceito é o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, em que ele diz: logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus então convida aqueles que estavam seguindo a Ele a morrer junto com Ele. Após dizer todas essas coisas, no verso 28 ao 32, Jesus cita dois exemplos do preço a ser pago por aqueles que o seguem. Ele fala de uma construção de uma torre e da luta de um rei contra um exército numeroso. Em ambos os casos, Jesus fala para calcularmos, ou seja, avaliar o preço que pagamos por servir a Jesus. A construção da torre é uma possibilidade que temos de construir ou não. Porém, a decisão é algo que deve ser avaliada, pois construir sem calcular os seus recursos poderia ser sinônimo de vergonha e zombaria, como diz o texto. Isso poderia causar escândalos àqueles que veem em seus discípulos uma esperança de vida cristã. O mesmo Lucas vai escrever no capítulo 17, do verso 1 ao verso 2, quando o próprio Jesus diz aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor seria
que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. No segundo exemplo, a possibilidade era de lutar ou não. Porém, não implicava na possibilidade ou inexistência de um conflito. O conflito existia. Uma atitude seria necessária. A luta já estava marcada. Era vitória ou derrota. Ou como Jesus diz, renúncia. Que implicaria em uma derrota menos trágica, porém com profundas implicações. O certo, meus irmãos, é que diante dos dois exemplos, a avaliação deveria ser feita. Seguir a Cristo, meus irmãos, teria profundas implicações em nossas vidas. Esta vida não seria, de forma alguma, sinônimo de bonança. Na terceira divisão desse texto, no verso 33, Jesus dizia que segui-lo seria sinônimo de renúncia. A palavra renúncia pode ser traduzido como colocar de lado, deixar em segundo plano, mas também pode ser entendido como vou despedir, não vou ver mais, visto que o próprio Lucas utiliza esse termo no livro de Atos, capítulo 18, dos versos 18 a 21. O que Jesus fala nesse verso é que tudo o que temos quando Cristo é nosso Senhor fica para segundo plano. Ele passa a governar a nossa vida através da sua palavra. E isso, amados, não era uma novidade. Por exemplo, quando Mateus foi chamado, a Bíblia diz que ele abandona o emprego público na coletoria. Isso registrado no capítulo 5, verso 27 a 28 de Lucas. O texto diz que ele, deixando tudo, seguiu a Jesus. Um outro exemplo, Pedro, Tiago e João, também narrado em Lucas, quando o capítulo 5 diz que Jesus, ao encontrar com eles e fazer o seu convite, a Bíblia diz que imediatamente eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Perceba, irmãos, que esses homens que tinham uma pequena empresa de pesca, estavam renunciando o pão deles de cada dia no dia seguinte, para poder seguir a Jesus. Não diferente disso, o apóstolo Paulo também abandona o seu conforto ao farisaísmo e também segue a Jesus de forma complacente, de forma verdadeira, mas também passa a ser perseguido por aqueles que queriam matar e corromper a igreja. Muitos daqueles que estavam ali acompanhando Jesus teriam que abandonar o lucro fácil da prostituição. Teriam que deixar a desonestidade de um soldado corrupto. Teria que devolver as cobranças injustas que os publicanos faziam. Lucas cita o exemplo de Zaqueu no capítulo 19. Quando ele recebe Jesus em sua casa, ele tem o seu coração transformado e então resolve dizer: Senhor, metade de tudo que eu tenho eu dou aos pobres, e tudo aquilo que eu tenho defraudado eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ficou pobre. Todos os estudiosos relacionados a esse personagem dizem que um homem de grande volume monetário acabara de ficar pobre por ter se encontrado com Jesus, acreditado na sua palavra e seguido a Jesus. Existe também um exemplo negativo disso tudo. Ainda no livro de Lucas, ele narra a história de um jovem rico que não aceitou renunciar àquilo que Cristo lhe propunha. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus
com uma dúvida terrível. Dizia ele não ter convicção da vida após a morte. Então Jesus responde para ele o que ele deveria fazer. Porém, ele não abandona a sua riqueza, o seu ídolo, para seguir Jesus. E ele sai tão vazio quanto ele chegou. Diante desse texto, meus queridos, eu trago algumas reflexões para a gente pensar em relação à nossa vida cristã como discípulo de Jesus. A primeira, a fala sincera de Jesus implica em produzir vidas aos seus discípulos. A fala sincera de Jesus implica em produzir vida nos seus discípulos. Quando Jesus se vira para aquela multidão, o intuito era que eles não fossem enganados. A dureza da fala tinha um objetivo de mostrar que o reino dos céus não consistia somente em receber, mas sim também de rejeitar. Paulo também vai esclarecer esse tema ao dizer em Romanos capítulo 14, verso 17, o reino também consiste em justiça e paz. Eles precisavam entender que muito mais que os milagres que Jesus fazia e os seus sermões, Cristo esperava somente a conversão deles. Ou seja, que fossem alimentados espiritualmente em suas vidas, com a certeza da convicção da vida eterna. Somos cientes, amados, que nem sempre a fala de Jesus, ela é agradável, mas ela é verdadeira. Nem sempre a fala de Jesus, ela é agradável, mas ela é verdadeira. Um exemplo clássico, narrado por João, no capítulo 3, é a história de Nicodemos. Esse homem chega diante de Jesus à noite, talvez com vergonha de se encontrar com Jesus, ou por medo do que aconteceria com ele no dia seguinte. Mas o que nos interessa é o que ele diz diante de Jesus. Eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes e não vier da parte de Deus. Antes de terminar o discurso, Jesus vira para Nicodemos e diz o seguinte para ele: Nicodemos, você tem que se arrepender. Nicodemos, você tem que se converter. Nicodemos, você tem que morrer. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você precisa ter uma nova visão. Nicodemos, você precisa ter um novo caminho. Este que você tem não serve. Se arrependa. Nasça de novo. Entre outras palavras, você precisa mudar de vida. Nicodemos vai embora. Mas naquela mesma noite, Jesus havia transformado a sua vida com as verdades ditas. Meus queridos, talvez Nicodemos tivesse saído triste daquela conversa, mas tempos depois, quando da morte do Senhor Jesus, o próprio João, no capítulo 19, verso 39, vai mostrar que Nicodemos estava com José de Arimateia, quando o corpo de Jesus é reclamado para ser enterrado. Então ele está ali, de dia, diante das pessoas, diante do governador, não se importando com o que as pessoas pensariam dele, não ligando para o julgamento que ele sofreria, porque Jesus, através da verdade dita, havia transformado
o coração de Nicodemos. Ele não estava ligando. Esse é o propósito de Cristo. Que seus servos sejam verdadeiros convertidos, crentes sinceros, ainda que sua mensagem machuque num primeiro instante. A missão de Jesus, como diz em João 10, versículo 10, é promover a vida, e a vida em abundância. Uma segunda reflexão: o amor ao Senhor deve ser a marca principal daqueles que o seguem. O amor ao Senhor deve ser a marca principal daqueles que o seguem. Somente o amor de Jesus levariam aqueles homens, mulheres e crianças a permanecerem ao seu lado. E em todos os momentos, não só em alguns, em todos os momentos das suas vidas, dos bons e dos ruins. Mediante o amor, o convite da grande ceia, daqueles que pediram exclusão, seria prontamente aceito, deixando as desculpas para trás. Todas as desculpas esfarrapadas que constantemente damos a Jesus. Cristo ensina isso em João, capítulo 15, na parábola da videira verdadeira. Ali está o amor que os ramos produziriam, ligados à videira verdadeira que é Cristo. Fariam com que permanecessem firmes no propósito de evangelizar o mundo, não desistindo dos pecadores, alvos da graça do Senhor. O amor ao Senhor seria a maior evidência de suas conversões e do seu compromisso com o Mestre. Nada, nem ninguém mudaria isso, porque o amor completaria e seria pleno na vida daquelas pessoas. Meus irmãos, existe um fato, ou existiu um fato, em que uma moça crente arruma um namorado, ou arrumou um namorado não crente. E eles estavam convivendo como namorados. No entanto, essa moça um dia vira para o seu namorado e diz: quando nós estivermos no culto, você levanta a sua mão, quando o pastor vier fazer o apelo, você levanta a sua mão, vai lá na frente que ele vai orar, que todas as pessoas que estão no culto, ou naquela reunião, vão saber que você é crente. E assim foi feito. Ele esteve naquela igreja, provavelmente uma igreja pentecostal. Eles seguiram o seu namoro, marcaram a data do casamento, e no dia do casamento, lá está o noivo, na igreja, esperando a sua noiva. A noiva entra, conduzida pelo seu pai, ele a recebe das mãos do pai, dá um abraço no pai, dá um beijo na testa da noiva, reclina sua cabeça próximo do ouvido e cochicha no ouvido dela: olhem essas pessoas e esta igreja, porque depois do nosso casamento, você nunca mais pisará dentro de uma igreja. Assim eles vão diante do pastor. Na hora do voto, o pastor vira-se para o rapaz e faz os votos. Você promete ser fiel na saúde e na doença, e ele prontamente diz sim. O pastor se vira para a moça, e quando ele se vira para a moça pede o microfone ao pastor. E quando todos achavam que ela naquele momento fosse fazer uma declaração
majestosa de amor, ela se vira para o noivo e diz: jamais eu trocarei o meu Jesus por um camarada como você. Pensa num negócio desse na frente de todo mundo. Ela joga o buquê na cara da pessoa, na cara do noivo e vai embora. Até o pastor achou ruim com ela. Anos depois, ela volta naquela mesma igreja para se casar com um homem a qual Jesus havia dado a ela, crente, temente a Deus. Sabe, irmãos, existe nas nossas vidas um sentimento muito egoísta de quando nós falamos que somos discípulos ou servos de Jesus. Existe um sentimento muitas vezes que os problemas e as tribulações do mundo em que nós vivemos fazem com que nós lidemos com os nossos problemas com a força dos nossos próprios braços. E quando Jesus vai dizer que era para nós amarmos menos, porque o termo aborrecer ali pode ser usado como amar menos. Quando Jesus vai dizer que quando nós amamos menos Jesus do que a nosso pai, do que a nossa mãe, do que a nossa esposa, do que os nossos filhos, do que os nossos irmãos, e até mesmo mais do que a nossa própria vida, Ele vai dizer que nós não somos dignos, e que nós, não dignos, a palavra vai dizer que nós não podemos ser seus discípulos. Devemos verdadeiramente olhar para dentro de nós e perguntar: quem é a primazia nas nossas vidas? Quem é o primeiro que deve ser escolhido para que este primeiro possa cuidar da nossa esposa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos irmãos e da nossa própria vida? Somente Jesus. Uma segunda reflexão, terceira. A consciência do discípulo diante do cristianismo é ensinado pela palavra de Deus. A consciência do discípulo diante do cristianismo é ensinado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que nós esperamos acerca do cristianismo, o próprio Jesus já nos ensinou. No texto aparecem as expressões: tomar a cruz e vir após mim, renunciar a tudo quanto tem. Formam o quadro daqueles que querem ser discípulos de Jesus, que servem e que servirão a Jesus. Mas não só isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20, quando um escriba disse a Jesus que o seguiria, Cristo disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a sua cabeça. Ou seja, seguir a Cristo, meus irmãos, não é sinônimo de lugar confortável aqui na terra. Seguir a Jesus é sinônimo de uma vida de batalha, de construção, de luta, de renúncia, de amor, de cumplicidade, de afeto, de realmente ter dentro de nós tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra. O apóstolo Paulo, falando da sua vida ao lado de Cristo, ele diz que foi sinônimo de prisões,
açoites sem medidas e perigos de morte, como ele narra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Tudo isso, Cristo já lhe havia dito. Na noite da traição, em João capítulo 16, versículo 36, Jesus diz: no mundo passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Trago aos irmãos algumas aplicações e caminhe para o encerramento dessa mensagem. Você tem amado a Jesus mais do que a sua família? Não podemos primarizar aquilo a qual somente Jesus irá abençoar. Se isso acontecer, você não o ama. Isto não é amor. Mas amar a Jesus sobre todas as coisas é a certeza de que Ele nos acrescentará tudo aquilo que necessitamos para viver uma vida sobre a proteção de quem governa as nossas vidas. Você tem amado o Senhor Jesus mais do que os seus planos pessoais? Nossas prioridades pessoais, muitas vezes, são nossas primícias. É aquilo que nós tratamos primeiro. E isso tem tirado o compromisso e a oportunidade de Jesus cuidar de nossas vidas e de nossos objetivos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 7, Pedro nos instrui quanto àquilo que ensinamos. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda, não é algumas, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aqui o apóstolo Pedro explica que devemos nos humilhar debaixo do poder de Deus, para que em tempo oportuno, não no nosso tempo, em tempo oportuno, Ele nos exalte. Lançando sobre Ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Todos aqueles, meus irmãos, que substituem a pessoa de Jesus como primazia, não foi, não é e dificilmente será o discípulo que Jesus espera de nós. Terceiro e último, você tem feito a conta e calculado o preço de ser discípulo de Jesus? Tem feito a conta? Vocês têm avaliado qual é o preço de ser discípulo? E perceba que Jesus, ele recorrentemente ele fala de discípulo, ele não fala de crente. Porque o discípulo é diferente de crente. Já disse isso aqui. Ele vem falar de discípulo. Caros irmãos, fazer conta se vou entrar na construção da minha vida com Deus não é opcional para o discípulo. Aqueles que são convertidos constroem essa vida. Não só constrói, mas eles têm o objetivo de concluir uma vida com Cristo.
Aqueles que são convertidos constroem realmente uma vida de compromisso e de fidelidade com o Senhor Jesus. Porque a palavra que Ele lança e que Ele nos diz, penetra nos nossos corações. E assim, nós somos compungidos e constrangidos por esse amor. E tem mais. Sozinho, nada podemos fazer. Somente com Jesus. Somente com o nosso Salvador. Fazer conta na batalha para ver se o que eu tenho é suficiente para vencer os inimigos. É conversa daquele que não tem compromisso com Cristo. Devemos trabalhar e batalhar essa batalha que estamos travando neste mundo, munidos, meus irmãos, das armas que Jesus nos dá, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Cingidos sempre com a verdade, com toda oração e súplica, não se importando quantos virão contra mim, mas com a certeza de que o meu general é Cristo, e Ele estará comigo, conforme a sua palavra, todos os dias da nossa vida. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que querem seguir a Jesus, serão mais e são mais do que vencedores. E quanto às renúncias? Esse mundo que vivemos exige muita coisa de nós, irmãos. Andar na moda, ter os melhores carros, frequentar lugares badalados, estar no meio de pessoas influentes, o ter, o ser. Muitas dessas coisas afrontam o que a palavra do Senhor requer de um verdadeiro discípulo. Como é que vocês têm renunciado? Qual tem sido o testemunho diante dessas renúncias? Lembre-se, não renunciar a essas coisas, as coisas desta vida, vai contra aquilo que a palavra de Deus requer de nós. A renúncia verdadeira dessas coisas implica em ser chamado seu discípulo. As propagandas mundanas sobre o cristianismo são mentirosas, irmãos. Tem atraído as pessoas a ter e não a doar, partindo do princípio que a nossa palavra diz, que a palavra de Deus diz, que é muito melhor dar do que receber. Porém, quando vem a realidade do cristianismo bíblico, em todas as suas lutas e dificuldades, elas desistem. Como fez Demas, que tendo andado o presente século, abandonou o cristianismo. Mas como disse Jesus para os seus discípulos, frente a esse abandono, para aqueles que entenderam a sua mensagem como dura, lá em João capítulo 6, versículo 67, ele diz: porventura quereis vós outros retirar-vos? Pedro responde: Senhor, tu tens a palavra de vida. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós vamos continuar, nós vamos te seguir, disseram os seus discípulos. Encerro, meus irmãos, com o texto de Lucas, no capítulo 18, versículo 28 ao 30, quando Pedro diz: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Disse Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muito mais, e no porvir, vida eterna.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, que a Tua graça, ó Deus, venha de encontro com os nossos corações. Que a Tua misericórdia abundante invada o nosso ser, ó Deus. E que diante de tantas lutas, diante de tantas provações que nós passamos neste mundo, diante de tanta ansiedade que é trazido a nós, Pai, faça com que o Teu Espírito Santo nos empurre, Senhor, ao conceito e ao querer de ter o Senhor Jesus como primazia em nossas vidas, como a referência em nossas vidas. Senhor, a palavra muitas vezes pode ser dura, mas a palavra de Jesus para as nossas vidas é uma palavra verdadeira e que tem a única intenção de produzir vida e vida em abundância. Dai-nos, Senhor, a Tua paz. Dai-nos, Senhor, a Tua justiça. Faça-nos, Senhor, a cada dia discípulos melhores, servos melhores, para a glória do Teu nome. Amém.